Fera, seja bem-vindo! Os vídeos da Mãozinha em Física têm por objetivo tirar aquelas dúvidas e esclarecer aqueles conteúdos que são mais cobrados em vestibulares, provas de exames como o Enem ou na prova da sua escola. Eu sou Ives Urquiza e você está no Física Total. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Assim, sempre que um novo vídeo for postado, e muitos vídeos serão postados, você fica sabendo e vem aqui para tirar suas dúvidas. Vamos juntos, fera! Acompanhe essa mãozinha. Fera, para fazermos transformações de escalas termométricas, a gente precisa montar razões de transformação dessa escala. E 3 dessas escalas aparecem o tempo todo, são as mais comuns nos problemas. A escala criada pelos franceses, a escala Celsius, a escala criada pelos ingleses, a Fahrenheit, e a escala chamada de escala científica, a escala Kelvin, que também é chamada de escala absoluta. Essa tem uma diferença para as demais que a gente vai já discutir. A escala Celsius é uma escala arbitrária, então os valores que foram tomados para os extremos do ponto, lembra sempre, a gente tem 2 pontos aqui, fera. O ponto fixo que corresponde à fusão, que na escala Celsius é 0, e o ponto fixo que corresponde à ebulição, que na escala Celsius é 100. E aí, quando a gente fala de temperatura em Celsius Tc, a razão de transformação, que eu vou chamar aqui RT, e vou botar aqui o grau Celsius, lembrando que o grau é da escala, não é do valor numérico, fera. Valor numérico com grau é ângulo, não é temperatura. O grau está na escala e não no valor numérico. Aí a gente vai fazer o do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. E a razão de transformação da escala Celsius fica Tc menos 0, Tc sobre 100 menos 0, 100. Então, para comparar a escala Celsius com qualquer outra, fera, basta que você use essa razão de transformação. Foi muito importante criar uma padronização, fera, porque na época que se estava desenvolvendo máquinas térmicas e a revolução industrial estava acontecendo, todo cientista queria estudar calor. E aí cada um foi criando suas escalas e virou um pandemônio, porque ninguém conseguia se comunicar. Cada um falando um idioma matemático diferente, porque cada um tinha suas escalas. Aí, com a padronização proposta pelos franceses e em seguida com os ingleses, os dois que estavam capitaneando a Revolução Industrial, ficou mais fácil de haver comunicação científica. Os franceses criaram essa escala primeiro, depois Fahrenheit adaptou uma escala que ele usava para mercúrio, para usar água. E aí o ponto de fusão da água, que é a parte que o gelo está se transformando em água, ficou 32 graus na escala Fahrenheit. E o ponto em que está se transformando água em vapor, 212. Porque na escala francesa foi proposto os pontos fixos para a água, porque era muito mais fácil de conseguir fusão do gelo e ebulição da água do que com a maioria das outras substâncias. E aí esse padrão virou o padrão internacional, os ingleses correram atrás do prejuízo e criaram sua escala também. Para fazer a razão de transformação, o valor do meio menos o de baixo, o valor de cima menos o de baixo, e a gente então criou a nossa razão de transformação na escala Fahrenheit. RT, lembrando que o grau é da escala, grau Fahrenheit vai ser igual TF menos 32, dividido por 212 menos 32, que dá 180. Tranquilo até aqui, né, fera? Eu tenho aí 2 escalas arbitrárias. Por que arbitrárias, Ives? Porque os valores adotados foram arbitrados. Alguém escolheu 0 e 100, aqui escolheu 32 e 212. Diferente do que aconteceu na escala Kelvin. Kelvin estava estudando gases e percebeu que à medida que ia diminuindo a temperatura de um gás confinado num volume constante, a pressão que esse gás exercia nas paredes do recipiente diminuía. E aí ele pensou, diminui porque a agitação térmica das moléculas diminui. Diminui porque o número de colisões com as paredes diminui. Isso quer dizer que se eu for diminuindo a temperatura, eu vou ter cada vez menos agitação. Será então que existe uma temperatura onde a agitação cessa? Ele pegou o gráfico e percebeu que o gráfico tinha um comportamento linear entre pressão e temperatura e extrapolou os dados e percebeu que existia uma temperatura que na escala Celsius era muito próxima de menos 273. E lá ele colocou o 0 da escala dele e, adotando
como o tamanho do grau Kelvin, o mesmo tamanho do grau Celsius, ele chegou no ponto em que a água sofre a fusão do gelo, no valor 273. E no valor que a água vira vapor, 373. Ele tomou por base o tamanho da escala Celsius, que era a escala que ele estava usando no experimento. Por isso essa coincidência de intervalos de valores. A diferença é que aqui embaixo, onde eu tenho menos 273 Kelvin, eu teria o zero, que seria o zero que representa de fato a ausência de agitação térmica. Hoje esse valor com mais precisão é menos 273,15 Fera. E esse zero é chamado de zero absoluto, porque de fato não existiriam temperaturas abaixo do zero, não teria valor negativo nessa escala. Aqui eu tenho temperaturas negativas, aqui também eu consigo temperaturas negativas. Na escala Kelvin não. A escala absoluta não admite temperaturas negativas. Essa é a grande diferença da escala. Os valores de fato estão associados à agitação e mais, existe uma proporcionalidade entre a temperatura Kelvin e a agitação térmica. Se a temperatura em Kelvin vale 100, as moléculas têm um determinado nível de agitação. Se eu aqueço para 200, que é o dobro em Kelvin, eu estou dobrando a agitação térmica. Existe essa correspondência de proporcionalidade na escala absoluta. Tanto que quando a gente vai trabalhar com as leis dos gases, sempre a gente adota a temperatura na escala Kelvin. Tranquilo, fera? Para fazer a razão de transformação aqui, ó, da mesma forma, RT Kelvin. Ives, cadê o símbolo do grau? Por convenção, fera, para diferenciar a escala absoluta das demais, a gente não usa o símbolo de grau, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. O do meio menos o de baixo, temperatura em Kelvin, menos 273, sobre o de cima menos o de baixo, que dá 100. Veja que o intervalo de temperaturas é igual ao da escala Celsius, porque Kelvin, quando montou sua escala, estava fazendo estudos exatamente usando a escala Celsius. Tranquilo, fera? Mesma coisa, ó, o do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Atenção! Quando você tiver que fazer a transformação entre as escalas, tudo que você tem que fazer é igualar as razões de transformação. Então, numa escala arbitrária, você vai fazer Tx menos a temperatura de fusão, tudo isso dividido pela temperatura de ebulição menos a de fusão. Se você quiser transformar isso para Celsius, você iguala com Tc sobre 100. Se for igualar com Kelvin ou com Fahrenheit, é só fazer a mesma coisa. Fahrenheit é Tf menos 32 sobre 180 e Kelvin é Tk menos 273 sobre 100. Agora, fera, quando você quer comparar apenas essas três escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, a gente pode usar uma simplificação dos denominadores, já que 100, 180 e 100 são todos múltiplos de 20. Quando eu divido, eu fico que Tc está para 5, assim como Tf menos 32 está para 9, assim como Tk menos 273 está para 5. Mas atenção, fera, essa forma simplificada eu só posso utilizar quando eu estou trabalhando com essas três. Se eu vou trabalhar com uma quarta escala, eu tenho que fazer a razão de transformação. Do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Aqui a gente adotou os valores do ponto de fusão e de ebulição da água. Mas em algumas questões, fera, como é proporcional o intervalo, você pode pegar valores diferentes, desde que você sempre monte a proporção, fazendo dois intervalos de temperatura e comparando-os. Tranquilo?
E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Olha só, fera, na parede da sala de uma casa localizada na cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco, grande abraço aos pernambucanos, meus queridos conterrâneos, encontram-se 3 termômetros graduados nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Considerando que a leitura dos termômetros é realizada ao meio-dia e à temperatura ambiente, podemos afirmar que, fera, se é a temperatura ambiente ao meio-dia em Caruaru, certamente na escala Celsius esse valor é maior do que 0. No dia que Caruaru tiver temperatura menor do que 0, provavelmente boa parte do mundo já congelou. Se é temperatura superior a 0, está entre 0 e 100 graus Celsius, fera, na escala Fahrenheit está entre 32 e 212. E na escala Kelvin está entre 273 e 373. Vou dizer de novo os intervalos, fera. Na Celsius está entre 0 e 100. Na Fahrenheit, entre 32 e 212. E na Kelvin, entre 273 e 373. Perceba que, com certeza, no termômetro que está usando a escala Kelvin, o valor numérico é superior a 273. E 273, fera, é maior do que o extremo superior da Fahrenheit, que é 180, e o extremo superior da Celsius, que é 100. Então, eu não sei qual é a temperatura, mas eu tenho certeza que a leitura no termômetro Kelvin está mostrando um valor numérico que é o maior dos 3. Quando você procura isso entre as alternativas, o que é que você encontra? Você encontra a letra E, que diz: a leitura do termômetro Kelvin apresenta o maior valor numérico. Simples assim, fera. Tranquilo? Existe uma indicação de temperatura onde as indicações na escala Celsius e Fahrenheit são iguais, ou seja, apresentam o mesmo valor numérico, fera. Essa temperatura corresponde... Atenção, fera. Olha as alternativas. Todas estão em Kelvin, mas em cima você está relacionando temperaturas Celsius e Fahrenheit. Cuidado com isso, tá? Então a gente vai dividir esse problema em 2 partes. Encontrar qual é essa temperatura e depois representá-la na escala Kelvin. Cuidado com isso. Acompanha aqui. Fera, ele está dizendo que existe uma temperatura que eu não sei qual é, que representada na escala Celsius e representada na escala Fahrenheit tem mesmo valor numérico, não sei qual é, vou chamar de X. Eu sei que posso relacionar Celsius e Fahrenheit pela expressão Tc, de temperatura em Celsius, está para 5, assim como a temperatura em Fahrenheit, menos 32, está para 9. Tranquilo, fera? Bom, agora que eu sei disso, eu posso simplesmente resolver como se fosse um sisteminha.
Onde tem temperatura em Celsius eu vou botar X, onde tem temperatura em Fahrenheit eu vou botar X e fico com uma equação. X está para 5, assim como X menos 32 está para 9. Fazendo o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, x vezes 9 é igual a 9x, 5 vezes x é 5x, 5 vezes menos 32 é menos 160. Mudando de membro, 5x para cá, eu tenho 4 vezes x é igual a menos 160. Então, x vai ser menos 160 dividido por 4. X vai ser igual a menos 40. Atenção, fera. Menos 40 Celsius ou menos 40 graus Fahrenheit, porque X é a temperatura representada em Celsius ou Fahrenheit. Numa leitura apressada e sem cuidado, quando você vê lá a alternativa menos 40, você pode cair na casca de banana. Só que ali está menos 40 Kelvin, que nem tem, fera, porque não tem Kelvin negativo. Pelo menos não em física clássica. Fera, a gente vai ter que fazer agora o segundo passo, que é transformar de Celsius para Kelvin. E aí é fácil demais, porque a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Menos 40 mais 273, a temperatura em Kelvin vai ser igual a 233 Kelvin. Muito cuidado, fera. Muita gente faz sem atenção às unidades, encontra menos 40, marca a letra A todo feliz e perde a questão, porque a alternativa correta é a letra B. B de boazinha, fera. Essa questão com certeza derruba muita gente. Vamos juntos. E aí, fera? Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Tá gostando? Então dá o teu like. Esse like ajuda muito o canal a crescer e crescendo eu posso te ajudar ainda mais. Gostou muito? Favorita o vídeo e compartilha nas redes sociais. Vamos juntos, fera. Continue acompanhando esse vídeo. Olha aí, fera, dá uma olhada. Perceba que ele diz que um termômetro mal graduado na escala Celsius indica 1 grau Celsius e 99 graus Celsius para os pontos, respectivamente, de fusão e ebulição. Fera, quando você tiver uma questão em que um termômetro está mal graduado, que o termômetro está errado, que o termômetro está defeituoso, você já sabe que esse termômetro está marcando valores numa escala que não coincide com a escala real. Então, se ele está dizendo 1,99 graus Celsius, na verdade nem marca 1 grau Celsius nem 99 graus Celsius. Então a gente vai substituir por graus Celsius errado, como se fosse uma escala X. Eu vou fazer aqui graus Celsius linha para dizer que é graus Celsius errado e vou chamar isso aqui simplesmente de grau X. E estou comparando com a escala correta em Celsius. Em graus Celsius errado, aqui dá 99, quando deveria dar 100. E aqui embaixo dá 1, quando deveria dar 0. E aí ele diz para a gente, olha só, a única temperatura correta que ele marca é... Veja que aqui, fera, eu vou de 0 até 100, então eu passo por 1,90 e passo por 99, que estão dentro desse intervalo. Então, em algum momento, essas duas escalas aqui no meio marcam a mesma coisa. Eu não sei quanto é, mas vou chamar essa marcação de X. O valor aqui vale X e esse valor aqui também vale X. Quando as duas escalas estão marcando o mesmo valor, é quando a escala errada está marcando o valor certo. E aí, fera, mesma coisa de sempre. O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo, o do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo, x menos 1 está para 99 menos 1, que é 98, assim como x menos 0, que é x, está para 100 menos 0, que é 100. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, 100 vezes x dá 100x, menos 100 vezes 1 dá 100, igual a 98
vezes x. Mudando de membro aqui, fera, eu fico com 2x é igual a 100, né? 100x menos 98x, passo 100 para o outro lado, x vai ser igual a 100 dividido por 2, x vai ser igual a 50 graus Celsius. Simples assim, fera. A alternativa correta é a da letra C. C de coisa fácil, fera, bem no meio, tranquilo? E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.